Olá pessoal, na aulinha de hoje aí nós vamos aprender um pouquinho, na verdade, iniciar os estudos sobre a teoria dos conjuntos, né? E para introduzir aqui, vamos a um exemplo aqui. A gente sabe que o antígeno, ele é uma proteína encontrada no sangue, especificamente nos glóbulos vermelhos. E uma pessoa, ela pode apresentar, o antígeno A, se ela tem, o sangue do tipo A. Ela pode apresentar um antígeno B, se ela tem sangue do tipo B. Ou ela pode apresentar, o antígeno AB, se ela tem os dois antígenos. Ou ela pode, apresentar aí se ter o sangue do tipo O, se ela não tiver nenhum dos antígenos A nem B, certo? E para a gente então resolver, por exemplo, essas questões aqui, suponha que num grupo de 70 pessoas verificou-se que 35 apresentam o antígeno A, 30 o antígeno B e 20 apresentam os dois antígenos, no caso A e B. Quantas pessoas tinham sangue do tipo A? Ou seja, apenas do tipo A. Quantas pessoas tinham sangue do tipo O? Então, para a gente responder, essas questões aqui, nós vamos então recorrer à teoria dos conjuntos. E para isso, então, nós vamos hoje iniciar aí, tá? Na aula de hoje, eu vou apresentar alguns conceitos primitivos, alguns conceitos básicos, certo? E em seguida, na nossa próxima aula, vou apresentar para vocês como que a gente opera, as operações entre conjuntos. Depois nós vamos ver aí um conjunto que é muito importante, que é o conjunto numérico, certo? Os conjuntos numéricos. E vamos então dar prosseguimento ao nosso estudo, ok? Então vamos lá. Definição, então. O que vem a ser um conjunto? Então, um conjunto a gente vai considerar como uma coleção de objetos, onde esses objetos eles são chamados de elementos ou membros do conjunto. Então, que observe que para a gente definir conjunto, a gente utiliza a definição de objeto, e para definir objeto a gente utiliza a definição de conjunto, São conceitos primitivos, ok? Mas para nós, então, o conjunto ele vai ser uma coleção de objetos, ou seja, uma coleção de elementos, onde esses elementos eles pertencem a um conjunto, certo? Exemplo, de objetos, eu posso ter aí números, pessoas, outros conjuntos. Por exemplo, eu posso ter um conjunto que é um time de futebol. Quais seriam os meus elementos? Os jogadores. Outro exemplo, posso ter um conjunto que é o sistema solar. O que seriam os meus elementos? Os planetas, certo? E aí nós temos, então, aí a notação de conjuntos. O que é muito utilizado para a gente representar os conjuntos? Nós temos as chaves, então geralmente a gente representa um conjunto através de chaves, tá? E geralmente a gente utiliza também letras maiúsculas, tá? Para a gente nomear, ou representar um conjunto, ok? Então, isso daí é o que? Isso daí é o que a gente está falando de notação, tá? Então, geralmente, quando a gente vai representar um conjunto, eu quero representar um conjunto aqui, dos números pares menores do que 10, certo? Então, aí estaria o meu conjunto, Então, aqui eu tenho um conjunto, observe que chamei esse conjunto de B, certo? Aí, e dentro desse conjunto eu utilizei as chaves, certo? Abre, fecha chaves, e aí eu tenho os elementos. Nesse caso eu tenho os elementos 0, 2, 6 e 8, ok? Então vamos lá. Existem 3 formas de representação, tá? Ou seja, que nós podemos representar um conjunto. Nós temos a enumeração,
O que é a enumeração? A enumeração ela cita todos os elementos. Então, geralmente a gente utiliza, né, essa notação quando nós temos uma quantidade de elementos menores, certo? Onde nós podemos enumerar todos eles. Por exemplo, suponha que eu quero representar o conjunto das vogais, né? Então a gente sabe aí que nós temos 5 vogais. Então, ó, tem um nome, né, que eu dei para o meu conjunto V é igual a abre chaves, né? Então aqui eu tenho o conjunto das vogais. Então observe que eu consegui enumerar todas elas. A, E, I, O, U, certo? Eu poderia enumerar o conjunto dos planetas, né? Onde então eu consigo descrever todos eles, ok? Geralmente a gente utiliza a enumeração, né, para conjuntos de pequenas quantidades de elementos. Nós temos também, né, a outra forma de representação, que é a propriedade, ou seja, onde a gente expressa uma ou mais propriedades que se verificam para todos os seus elementos e somente para eles. Ou seja, então a gente descreve uma propriedade, né? Suponha que eu queira representar, né, esse conjunto das vogais. Como que eu posso fazer ele através de uma propriedade? Então eu posso chamar, então vou chamar esse conjunto de V, abre chaves. Então como que eu faço a leitura aqui, ó? Então o conjunto V é formado pelos elementos X, tal que, essa barra aqui, né, a gente nomeia aqui tal que, X é vogal. Então observe que aqui eu não preciso enumerar todos eles, mas eu sei quais que serão os possíveis valores para X. O X então ele pode ser igual ao que? Ele pode ser igual a A. O X ele pode ser igual ao que? Ele pode ser igual a E. Isso aqui ficou meio estranho. O X ele pode ser igual a I. O X ele pode ser igual a O. E o X ele pode ser igual a U. Certo? De forma que, se você quiser, você pode enumerar ele, certo? Ou seja, o conjunto, ele iria ser o quê? A, E, I, O, U. Ou seja, então é uma propriedade que verifica o quê? Qual que é a propriedade? Aqui eu tenho, essa é a propriedade, ó. X é vogal. Certo? Eu posso, por exemplo, representar os números, né, inteiros positivos menores do que 100. Observe que, imagina você tendo que fazer isso na enumeração, né? Você pega todos os números inteiros positivos menores do que 100. Então você ia ter que pegar 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, até aí o 99, certo? Então observe, aí já ficaria, né, um pouco custoso você ter que enumerar todos. Então eu posso representar isso através de uma propriedade. Olha de que forma, ó. Chamei de conjunto A, né? O que é o meu conjunto? X ele tem que ser um inteiro positivo. Então aí, ó, X é um inteiro positivo tal que X é menor do que 100. Então aí sim, aí qual que seriam os elementos que iriam entrar nesse conjunto meu, né? 1, 2, né, 3 e assim por diante, até o quê? Até o 99. Certo? Esse seria o quê? Esse seria o meu conjunto aí dos números inteiros menores do que 100, né? Mas observe, ó, aqui eu tenho a propriedade, ó. Qual que é a propriedade? Propriedade é que o x ele tem que ser o quê? Menor que 100. Aqui, pessoal, eu chamei de x, mas você poderia usar outra letra, tá? O meu conjunto A é igual a é inteiro tal que A tem que ser menor que 100. Ok? Tudo bem? Então, vamos lá. E a outra forma de representação é que a gente utiliza, que é chamado diagrama de Venn, né? Então ele utiliza aí um diagrama, né, colocado no interior de uma curva fechada, né? Por exemplo, pode ser um círculo, mas não necessariamente um círculo, né? Posso representar aqui, ó. Então observe que eu quero representar os números pares menores do que 10, utilizando o diagrama de Venn. Então tá aí, ó, a representação.
certo? Aqui eu representei o que? O conjunto das vogais, certo? Utilizando o diagrama de Venn. Esse diagrama de Venn, ele é muito utilizado também, tá? Vocês vão ver que nós vamos utilizar ele aqui para frente para a gente resolver algumas questões, principalmente quando a gente está fazendo operações entre conjuntos, ok? Vamos a um exemplo aqui, ó. Enuncie, né, aí as 7 notas musicais nas 3 formas de representação de conjuntos. Então vamos lá então, né? Nós sabemos que as 3 formas de representar um conjunto é enumeração, propriedades e diagramas de Venn. Então primeiro, na enumeração, então tá aí, né? Eu enumerei as 7 notas musicais, ok? Então tá aqui as 7 notas musicais. É Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Como que eu posso representar isso? Através de uma propriedade, certo? Então, através de uma propriedade, ó. Então, o conjunto, né? D, onde D, tal que D é uma nota musical, certo? Então, observe que aqui, ó, aqui é a propriedade, ó, que caracteriza os elementos do meu conjunto. Ou seja, quais são os elementos que vão fazer parte do meu conjunto? Somente aqueles onde que é uma nota musical. E por fim, o diagrama de Venn. Então tá aí. Então tá aqui, né? Então coloquei aqui, ó, numa curva, né, fechada aí, né? As notas musicais, as 7 notas musicais. Tudo bem? Então essas são as formas da gente representar, né, um conjunto. Isso é muito importante, pessoal, notação, tá? Então para isso você tem que ir já criando o hábito de quando você estiver resolvendo um exercício, né, você ir fazendo da forma correta, ok? Vamos lá. Nós vamos então agora identificar alguns conjuntos, né, alguns conjuntos aí importantes, tá, devido às suas características, tá, únicas. Primeiro vamos definir aqui o que é o conjunto vazio, né? Então, conjunto vazio é aquele que não contém nenhum elemento. Ele não contém nenhum elemento, né? Por isso vazio, e ele é representado simbolicamente por... Então, uma forma de você representar, né, o conjunto vazio é tipo você fazer aí um zero, né, e um traço. Esse é o conjunto vazio. Ou você pode representar o conjunto vazio dessa forma aqui, ó. Abre e fecha chave sem nenhum elemento dentro, tá? Essas são as duas formas de você representar um conjunto vazio, ok? Nós temos o conjunto unitário. O que é o conjunto unitário? É aquele que possui apenas um único elemento, certo? Então, por exemplo, tá? Eu posso representar aqui o conjunto, olha esse conjunto A aqui, ó. Ele só tem um elemento, que é o que? Nesse caso aqui, o número 3, certo? Então, observem que ele é um conjunto que unitário. Aqui, pessoal, eu quero que vocês tenham um cuidado, tá? Às vezes até isso é peguinha, às vezes isso é até uns peguinhos de vestibulares, concurso, tá? Observe que esse conjunto aqui, ó, esse conjunto aqui, ele não é um conjunto vazio, tá? Ele é um conjunto unitário. Então observe, ó, esse conjunto, se você pegar abre chaves e colocar esse elemento aqui e fechar chaves, observe que esse conjunto aqui, ele é um conjunto unitário, tá? Ele é um conjunto que contém o símbolo, que contém esse símbolo aqui, ó, tá? Então, muito importante, isso daqui é um conjunto unitário. Observe que para você descrever um conjunto vazio é só dessa forma aqui, ó. Ou você utiliza somente o símbolo que representa o conjunto vazio, ou abre e fecha chave sem nada dentro, ok? Então, vamos tomar cuidado com isso daí, tá bom? Vamos lá.
O que é o conjunto universo? Tá? Aqui também é muito importante esse conceito. Quando nós estudamos um conjunto, nós sempre admitimos que um conjunto mais amplo, que existe um conjunto mais amplo, ao qual pertencem todos os elementos do conjunto estudado e que possui uma certa propriedade genérica que nos interessa. Tá bom? Por exemplo, tá? A gente posso pegar aqui, ó. Eu tenho um conjunto formado pelos alunos do IFTM de administração. O que seria para mim o meu conjunto universo? Eu poderia adotar como sendo todos os alunos do IFTM, não apenas da administração, certo? Ou seja, eu tenho um conjunto mais amplo, onde todos esses que eu estou estudando, eu estou estudando o conjunto dos alunos de administração do IFTM. Esse é o conjunto que eu estou estudando, certo? Beleza. Mas existe um conjunto universo, onde esse conjunto que eu estou estudando, né, os elementos dele pertencem a esse conjunto mais amplo, no caso, seriam todos os alunos do IFTM, certo? Outro exemplo, né, nós estamos vendo aí o conjunto das vogais, né? Suponho que nós estamos estudando o conjunto das vogais do alfabeto, certo? Então, ó, estamos estudando as vogais do alfabeto, certo? Então, o conjunto que eu estou estudando é o quê? Então, contém os elementos A, E, I, O, U. Então, esse seria o meu conjunto de estudo, certo? O que poderia ser o meu conjunto universo? Então, o meu conjunto universo seria o quê? O meu alfabeto. Vou chamar aqui, ó, de conjunto o meu alfabeto. Onde o quê? O que estaria por fora aqui das vogais? Iriam entrar o quê? As consoantes, né? B, C, D, F, G, H, J, K e assim por diante. Ou seja, então observe, tá aqui, ó. Então eu tenho o meu conjunto aqui das minhas vogais, certo? Então tá aqui, ó. Chamei esse conjunto de A, né? Então tá aqui, ó. Aqui está o meu conjunto das minhas vogais, certo? E aqui fora eu tenho o quê? O meu conjunto o quê? Universo. Certo? Aqui eu tenho o meu conjunto universo. Ok? Beleza? Então tá bom. Vamos lá. Relações entre conjuntos, né? Então nós vamos ver duas relações entre conjuntos aqui que são muito importantes, tá, pessoal? Então até agora, né, o que nós vimos? Nós definimos conceito, né, de conjunto, conceito aí de elementos. Nós vimos as formas da gente representar, né, um conjunto. Vimos alguns tipos de conjuntos aí, né, que são importantes: conjunto vazio, unitário, né? Vimos aí também, né, o conjunto universo. E agora nós vamos ver dois tipos de relações, né, entre conjuntos. Então, relações entre conjuntos, tá? Uma é a relação de pertinência, né? Então, o que é? Essa relação de pertinência, ela é representada pelo símbolo. Então tá aqui, ó, esse símbolo aqui, né? Como que a gente faz a leitura dele? Pertence, tá? Então tá aí, ó. Nós fizemos então a leitura desse símbolo como pertence. Esse é o símbolo de pertinência, ok? E então vamos lá, ó. Seja então o conjunto V, que é o conjunto das vogais, formado aqui pelos elementos, né, A, E, I, O, U. Então, um elemento, ele pertence a um determinado conjunto. Então, eu posso dizer, por exemplo, que A pertence a V, certo? Posso dizer que o I, ele o quê? Ele pertence ao conjunto V. Posso dizer que U pertence ao conjunto V. Por quê? Né? Porque observe que aqui eu tenho esses elementos no conjunto.
Da mesma forma, eu posso dizer, por exemplo, que B ele não pertence a B, ou seja, pertence. Esse símbolo aqui, né, parece um Ezinho, né? Ele é de pertinência e quando você faz ele e você passa um traço, né, é como se fosse a negação dele, significa o quê? Não pertence. Ok? Então observe, ó, posso dizer que B não pertence ao conjunto V. Posso dizer que F, né? F o quê? F não pertence ao conjunto V. Ok? Então vamos lá. Vamos a um exemplo aqui e aí vocês vão me ajudar. Observem aqui que eu tenho três conjuntos. Olha aqui, ó. Eu tenho o conjunto M. Então, observe aqui o meu conjunto M, ó. Meu conjunto M é esse daqui, ó. Quais são os elementos do conjunto M? Vamos enumerar eles aqui? Vamos lá? Me ajuda aqui, ó. Quais são os elementos do conjunto M? Então, é o 1, o 2, né? Se a gente olhar que está lá dentro dele, o 3, o 4 e o 5. Esses são os elementos do conjunto M, ok? Vamos agora enumerar os elementos do conjunto N. Vamos lá? Vamos pegar aqui uma borracha aqui para a gente apagar isso daqui. Isso. Então, conjunto N. Esse daqui é o conjunto N. Vamos lá enumerar aqui. Então, eu tenho os elementos 4, 5, 6 e 7. Esses são os elementos do conjunto N. Agora vamos lá do conjunto P. Vamos lá? Então vamos apagar aqui. Então agora, ó, do meu conjunto P. Eu gosto de passar sim, pessoal, porque nós estamos aprendendo agora, né, até a gente pegar na prática. Então quais são os elementos aqui do conjunto P? 5, 6 e 8. Então 5, 6 e 8. Beleza. Vamos agora, né, nós escrevemos aí então nossos três conjuntos. Vamos fazer o seguinte agora, vamos colocar aqui pertence ou não pertence. Vamos lá? Então o número 1 pertence ao conjunto P. Então observa, ó, pertence? Não pertence, né? Então vamos colocar aqui não pertence. Certo? O número 5 pertence ao conjunto M. Então se a gente olhar aqui no conjunto M, né, a gente vê que o 5 pertence, né? Então, 5 pertence ao conjunto M. O número 6 pertence ao conjunto N. Então, olhando aqui o nosso conjunto N, o 6 pertence, né? Então, pertence ao conjunto N. O 6 pertence ao conjunto P. Então, olhando aqui, o 6 pertence ao conjunto P, certo? O 8 pertence ao conjunto N. Então, olhando aqui no conjunto N, o 8 não pertence, né? Não pertence ao conjunto N. E o 2 pertence ao conjunto M. Então, olhando aqui o 2, ele pertence ao conjunto M. Ok? Então, tá aí. Observe, pessoal, uma coisa muito importante. Relação de pertinência é de elemento, tá? É de elemento para conjunto, certo? Relação de pertinência, ou seja, pertence ou não pertence, é de elemento para conjunto, ok? Isso daí é muito importante, tá? Outra relação aí entre conjuntos é a relação de inclusão. Agora, nós estamos falando agora o que? Vocês vão ver que relação de inclusão é de conjunto para conjunto. O que significa? Ó, quando todos, tá, pessoal? Quando todos os elementos de um conjunto A pertencem
a um outro conjunto B, ou seja, onde todos os elementos de A pertencem a B, nós dizemos que A está o quê? Contido ou incluído em B. E representamos por essas duas formas aqui, ó. Como que a gente faz a leitura disso daqui, ó? A está contido em B. Então, significa assim, ó. O conjunto A está contido no conjunto B, em B, certo? Ou você pode ler também assim, ó, B, se você pegar agora o símbolo de contido virado, tá? Pegar ele aí agora para o outro lado, significa o quê? Ó? Que B contém A, certo? Esses dois significam a mesma coisa. A única coisa que você tem que entender é o seguinte: quando que eu falo que A está contido em B, significa que todos os elementos de A pertencem a B. Ou seja, você vai encontrar todos os elementos em A no conjunto B. Ou você pode também dizer que B contém A. O que significa B conter A? Significa que B ele contém todos os elementos de A. Ok? Nesse caso, nós dizemos que A é um subconjunto de B. Por quê? Porque B, né, todos os elementos de A pertencem ao conjunto de B. Então, a gente diz que A ele é um subconjunto de B. Exemplo, o conjunto das vogais ele é um subconjunto do conjunto do alfabeto. Certo? Por quê? Porque todos os elementos de A estão contidos no alfabeto. Certo? Ok? Todos os elementos das vogais estão contidos no alfabeto. Tá? E uma coisa, né, muito importante: se existe pelo menos um elemento de A que não pertence a B, então a gente diz que A não está contido em B. Aí a gente o quê? Ó? A gente utiliza o símbolo de está contido e corta ele, assim como nós fizemos lá da pertinência. Certo? Então, por exemplo, o conjunto das vogais, né, como eu disse para vocês, ó, A, E, I, O e U, tá? Vamos pegar aqui o conjunto do alfabeto. Alfabeto eu vou chamar de X, tal que X é uma letra do alfabeto. Estou fazendo ele usando a propriedade, tá? Para eu não ter que fazer todos. Fecha, chaves. Então, observe. Aqui eu posso falar o quê? Que V está contido em A. Por quê? Porque o conjunto A, todos os elementos do conjunto V pertencem ao conjunto A. Certo? Da mesma forma, eu posso falar que A contém V. É dizer a mesma coisa. Isso daqui, ó, eu falar isso ou falar isso daqui, é a mesma coisa. Ok? Vamos lá. Aqui, ó, um exemplo. Aí eu tenho aqui o meu conjunto das vogais, ó, que eu chamei de conjunto A, tá? Que é apenas uma anotação. Ok? Então eu posso dizer o que? Nesse caso, que A está contido em U, né? E também eu posso dizer que A é o que? A, ele é o que? Ele é um subconjunto. A, ele é um subconjunto de U. Posso dizer isso. Que A é um subconjunto de U. Por quê? Porque todos os elementos de A pertencem ao conjunto de U. Pessoal, é uma coisa muito importante, tá? A relação de estar contido é de conjunto para conjunto. Viu?
Então, contido ou não está contido é de conjunto para conjunto, ok? E o de pertinência é de elemento para conjunto, tá bom? E aí eu tenho algumas consequências, né? Primeira consequência, o conjunto vazio, ele está sempre contido em qualquer conjunto, com certeza, porque para um conjunto vazio ele não está contido em outro conjunto, tinha que ter um elemento nele que não pertence a outro conjunto. Isso significa o quê? Para qualquer conjunto, o conjunto vazio está contido nele. Então, isso é uma primeira consequência. Tá? Outra consequência, o conjunto B está contido no conjunto B. Para todo conjunto B. Esse símbolozinho aqui, pessoal, ó, tá? Ele significa para todo. Ok? Às vezes a gente utiliza essa notação aqui, tá? Pode aparecer para vocês. Ou seja, o que significa? Qualquer conjunto está contido nele próprio, né? Isso daí também é bem óbvio, né, pessoal? Ou seja, todos os elementos de um conjunto pertencem a esse próprio conjunto. Ok? Outra consequência que nós temos é o seguinte. Se um conjunto A está contido no conjunto B e o B também está contido no conjunto A, então nós podemos deduzir que os dois conjuntos eles são o quê? Iguais. Tem que ser, né, pessoal? Porque se eu falo que A está contido em B e B está contido em A, eles têm que ser iguais, porque senão tinha que existir um elemento de algum dos conjuntos que não pertencesse ao outro, ok? Isso não pode, senão eles não estariam um contido no outro. Tudo bem? Então vamos lá. Seja aqui o conjunto A formado então pelos elementos, né? 1, 2 e 3. Então, meu conjunto A contém esses três elementos aqui. Classifique como falso ou verdadeiro cada uma das afirmações. Então vamos lá. Primeiro, 1 pertence a A. Olhando aqui, verdadeiro. Beleza. 5 não pertence a A. Também é verdadeiro, né? Porque não existe o número 5 aqui, né? Verdadeiro. 3 pertence a A? Sim, né? Verdadeiro. O conjunto com o número 3 pertence a A? Pessoal, observe que aqui eu estou falando do número 3. Aqui agora a anotação, ó. Olha a anotação aí, ó. Olha a notação de conjunto. Existe pertinência de conjunto para conjunto? Não existe, né, pessoal? A gente nem analisa. Então isso daqui é falso, ok? Por quê? Porque aqui eu estou falando do conjunto, tá? Aqui eu estou falando do número 3, ó, elemento para conjunto, ok? Conjunto para conjunto tem que estar o quê? Contido ou não está contido. Então agora aqui, ó, na letra E, o conjunto 3, o conjunto com o número 3 está contido em A? Sim, né, pessoal? Ou seja, se você pega esse conjunto aqui, todos os elementos dele, que é o 3, está aqui em A. Então, verdadeiro. O conjunto com os elementos 2 e 1 está contido em A? Verdadeiro. Pessoal, uma coisa muito importante, tá? Esse conjunto formado por esses elementos aqui, ó. E esse daqui, esses dois conjuntos, eles são iguais. Por quê? Porque em conjuntos não importa a ordem. Então, olha isso que eu estou falando para vocês. Ó. Em conjunto, a ordem não é importante. Ok? Aqui eu tenho o conjunto A, formado pelos elementos 1 e 2. Aqui embaixo eu tenho um conjunto B, também formado pelos elementos 1 e 2. Certo? Beleza? Então, esses dois conjuntos aqui, eles são iguais, tá? Vamos lá. O conjunto formado pelos elementos 1, 2 e 4 não está contido em A. Ó, o 1 pertence a A? Sim. Ok. O 2 pertence a A? Sim. Ok. Então, até então está contido. O 4 pertence a A? Não pertence. Então, eu tenho um elemento que não pertence a A, ou seja, realmente não está contido em A. Verdadeiro. Ok? O conjunto A está contido nele próprio?
Sim, né, pessoal? Até nós vimos aí no slide anterior, um conjunto está contido nele próprio. Verdadeiro. O conjunto, que ó, pessoal, muito importante, o conjunto vazio está contido em A? O conjunto vazio ele está contido em todos os conjuntos, ok? Então, verdadeiro. Beleza? Então vamos lá. Para a gente encerrar, vamos fazer um último exemplo. Tá? Sejam x e y números tais que os conjuntos. Então aqui eu tenho um conjunto formado pelos elementos 1, 4 e 5 e tenho um outro conjunto formado pelos elementos 1, x e y. Então sejam esses números tais que esses conjuntos eles sejam iguais, certo? O que tem que acontecer para uns conjuntos eles serem iguais? Eles têm que ter os mesmos elementos, não é isso? Então podemos afirmar que x é igual a 4 e y é igual a 5, ou seja, nós podemos afirmar aqui que o x vale 4 e que o y aqui vale 5? Podemos afirmar isso? Pessoal, não podemos. Por que, Daniel, que não pode? É claro que pode, aí eles vão ser iguais. Não pode pelo seguinte, que o x ele pode ser 4 e o y pode ser 5, mas também o x ele pode ser 5 e o y pode ser 4. E os conjuntos continuam sendo iguais. Certo? Por quê? Porque a ordem num conjunto ela não é importante. Se ela fosse importante, aí sim só tinha que ser o x vale 4 e y 5, mas não é. Eu posso falar que o x é 5 e y 4. Eu teria o quê? Eu teria, ó, o conjunto pode ser 1, 4, 5 ou o conjunto que 1, 5 e 4. Observe que esses dois conjuntos aqui eles são iguais ao conjunto 1, 4 e 5. Beleza? Então vamos lá. O x tem que ser diferente de 4? Não. Então, aqui não pode. Não. Y diferente de 4? Não. X mais y igual a 9? Opa, parece que dá certo. Ó. X, 4, y, 5. Ó. 4 mais 5, 9. 5 mais 4, 9. Então aqui nós chegamos à conclusão que a alternativa correta é a alternativa D. Beleza? Pessoal, então vou deixar aqui uns exercícios aqui para vocês agora praticarem. Então é muito importante que você faça os exercícios, tá? Para a gente já ir familiarizando com esses conceitos iniciais aí. Tudo bem? Então a gente encerra a nossa aulinha por aqui. Um abraço a todos. Tchau, tchau.